Hoje eu vou conversar com a Cláudia Sefrin. Ela atua como Head de Plataforma e FinOps na Peer Cloud. Tudo bem, Cláudia? Obrigado por aceitar o convite. Olá, tudo bem, Edu? Um prazer estar aqui com vocês. Boa, prazer estar aqui com você. Antes de começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho melhor sobre você, para o nosso público conhecer um pouco mais. Legal. Bom, então hoje eu atuo, né, como você colocou, como head de plataforma e FinOps. Primeiro que eu acho que já quando fala assim, tá bom, talvez algumas pessoas não saibam o que é plataforma, nem o que é FinOps. Talvez algumas pessoas saibam o que é plataforma, mas não o que é FinOps, ou talvez ao contrário. Então a gente, né, vai explanar acho que de muitas coisas aqui hoje. Mas como eu vim parar aqui, um pouquinho do que eu já fiz também. Então, eu comecei a minha trajetória mais voltada para finanças, então eu sou formada em contabilidade. Então, eu trabalhei durante muitos anos com planejamento financeiro, com FP&A, com investimentos, receita, custos. Então, trabalhei em grandes empresas muito focada nessa parte. E em 2020, eu fiz uma transição de carreira para a área de tecnologia, bastante focada ainda numa parte de consultoria estratégica, numa parte ainda que fazia business plan, análises, resultados. E aí eu tive aí a grata surpresa de pegar um estudo de caso de migração para cloud, e aí junto com a migração para cloud, com toda a questão de controles, o que a gente faria depois, como se seriam esses números para frente e assim por diante. E foi quando eu descobri todo esse universo que hoje a gente conhece mais a nível de mercado como FinOps, que a gente já fala um pouquinho mais. E aí foi quando eu entendi mais, né, e me aprofundei nos conteúdos de infraestrutura mesmo, de tecnologia, todo o universo, serviços, aplicações e todas as suas implicações, digamos assim. Por conta do meu background financeiro, então eu tive que aprender muita coisa técnica para eu conseguir casar as duas visões e poder colocar em prática, né, e aplicar realmente a parte de FinOps, a prática de FinOps. E é isso, eu acho que por enquanto. Boa, uma história bem interessante aí, né? Não é muito comum a gente ver uma transição dessa forma. Pelo menos, enfim, eu não vi muito, assim, então bem interessante. E para começar, de fato, enfim, no nosso assunto aqui, né, que é FinOps, queria perguntar para você, o que é FinOps? O que está por trás disso aí? Boa, legal. Então, o FinOps é uma prática cultural, é um framework que ele dita, né? Ele fala de boas práticas de alocação de custos, de visibilidade, de maneiras de você organizar o seu custo de infraestrutura, o seu custo de operação de tecnologia. Então, o FinOps ele vem da junção da palavra FIN de financeira com Ops, que é a operação de tecnologia, aí muito já traduzido de cultura DevOps, por exemplo. E aí aqui, né, um dos grandes pontos que eu gosto de reforçar é que na teoria, a gente já fez FinOps desde antes, quando existiam somente data centers e quando esse universo todo de cloud não acontecia. Mas a forma de gestão, de controle de custos e de visibilidade num modelo que você tem mais in-house, data centers proprietários, etc., é bastante diferente da forma de controle que você tem em nuvem, por exemplo, onde você tem ali serviços que são totalmente flexíveis, escaláveis e que todo mundo consegue operar. Então, você entender os diferentes modelos de operação de tecnologia e casar isso em como você faz uma boa gestão financeira, né, onde você aplica finanças, basicamente isso é FinOps. Então, é como você consegue alinhar toda essa parte da operação, entender todos esses modelos para garantir que você está sendo, no fim do dia, o mais eficiente possível. Então, aqui o eficiente que a gente gosta de reforçar muito na prática de FinOps é que essa eficiência ela precisa ser casada com alguns pilares, então não necessariamente só o pilar de custos, né, só pensando em eficiência financeira, mas de fato na eficiência operacional mesmo, em garantindo que as aplicações estarão ali resilientes e escaláveis da forma com que a empresa precise, olhando também do viés do ponto de vista sustentável e também do ponto de vista financeiro. Sim, e nesse meio do caminho, imagina, assim, tudo bem que a sua visão, a visão de quem trabalha com FinOps, né, deveria ser muito na linha de, eu quero garantir que a gente está tendo, vamos dizer assim, um custo que se justifica aqui, vamos dizer dessa forma. Mas eu imagino que nesse meio do caminho possa ter atritos também com times de desenvolvimento que talvez achem que precise de mais recurso, enquanto que talvez, sei lá, ele sofre uma pressão do outro lado de, putz, talvez você deva otimizar o que você já tem aí. Então, como é que funciona essa relação aí normalmente com times de engenharia? Exato, boa, ótimo ponto. Então, aqui eu acho que a primeira coisa que a gente começa a trazer, né, o que a prática de FinOps traz
é de fato o envolvimento de várias personas que a gente gosta de falar. Então, é como você consegue ter uma relação de comprometimento e também de trocas realmente com o time de finanças, o time de engenharia, o time de infraestrutura, times de observabilidade, de SRE, e como que todos eles juntos conseguem unir a visão, caminhar para o mesmo lado, porque no fim do dia a gente quer a mesma coisa, né? Que a nossa empresa fique bem, dê resultado, dê lucros e que as aplicações, os produtos que a gente está construindo e está fazendo estejam aí no mercado, funcionando, rodando, né, sendo seguros e assim por diante. Então, realmente, quando a gente consegue criar esse senso de conscientização, de responsabilização dos times, de que, olha só, não é só você fazer a aplicação, você codar, você publicar, você né, ter os seus ambientes, fazer os testes, enfim. Você precisa também começar a ter uma consciência, o próprio time de engenharia começar a ter uma consciência de que cada coisinha dessas, cada pecinha desse grande processo que vocês fazem, que vocês codam, enfim, isso tem um objetivo, né? Tem um significado lá na frente, tem um respaldo para a empresa que está confiando no trabalho e que quer também ter um resultado. Então, cada vez mais a gente procura trazer essa conscientização, Edu, porque é só assim que a gente consegue fazer com que o time de engenharia seja mais empático com o time de finanças e o time de finanças também entenda as necessidades do time de engenharia no sentido, olha só, essa feature é importante, a gente precisa colocar isso para rodar e eu vou ter um consumo a mais de infraestrutura que faz sentido aqui, porque isso aqui pode agregar para o produto. Então, cada vez mais cada um se colocando no papel um do outro e colaborando juntos. Eu acho que a grande palavra de FinOps, ela que traz é muito responsabilização e colaboração entre várias áreas que talvez antes não trabalhavam tanto dessa forma. Uhum. E no caso, vamos pensar num cenário aqui que inclusive já vi algumas vezes acontecendo, de ter um time que está desenvolvendo um certo sistema, uma funcionalidade, enfim, não importa tanto, mas está desenvolvendo alguma coisa que aquilo potencialmente aumenta os custos. Só que, talvez se esse time trabalhasse uma otimização, que talvez nem desse tanto trabalho assim, ele conseguiria fazer isso. Normalmente essa cobrança vem de onde? Talvez uma pessoa de arquitetura, alguém, talvez que entende mais de engenharia ali dentro do time de plataforma mesmo, ou isso, vamos dizer assim, é esperado que o próprio time de engenharia traga isso? Normalmente, como é que funciona isso? Legal. Geralmente, o que a gente tem visto mais no mercado é quando a liderança, de fato, coloca esse tipo de situação como prioridade para os times. Então, isso geralmente vem de alinhamentos mais organizacionais, onde a gente vai ter metas, vai ter entregas atreladas, vai ter nível de resultado. Assim, quase que todas as empresas elas têm metas financeiras, então meta de EBITDA, meta de resultado, meta de lucratividade, assim por diante. E não dá para esquecer que o custo de cloud, o custo da infraestrutura, o custo da operação de tecnologia, ele está diretamente atrelado também com a viabilidade do resultado. Então, o que acontece na prática a gente tem, então, por exemplo, o custo da área de tecnologia é X, e a área de tecnologia, então, vai ter uma meta de conseguir ou reduzir, ou ter uma otimização, uma eficiência de tanto. A partir disso, tem os desdobramentos. Ok, onde estão as oportunidades? Eu posso ter licenciamento, eu posso ter SaaS, eu posso ter, organizar melhor meu data center, né? Organizar melhor os meus espaços, diminuir aqui, ou eu posso trabalhar com eficiência da operação em cloud que eu estou aqui trabalhando e focar muito em otimização. Então, geralmente o que acontece é isso vir mais da liderança ali como uma das grandes prioridades, porque senão fica muito difícil, até para o time de desenvolvimento mesmo, entender, mas calma aí, eu estou sendo demandado pelo time de produto para construir um monte de coisa, ao mesmo tempo eu também tenho que reduzir custo aqui que estão pedindo para eu fazer uma otimização, o que é mais prioritário nesse momento, né? E isso tudo vem desses alinhamentos e das regras das empresas. Então, de acordo com os indicadores, com KPIs, né, quem trabalha nesse formato, e com as próprias metas organizacionais, que a gente vai conseguindo endereçar melhor. Agora a gente pode focar em features porque está na hora, a gente tem, né, uma crescente boa, a gente tem essa oportunidade. Agora é época de não parar totalmente, mas talvez dedicar um pouco mais de tempo para a otimização de custos. E esse balanço, ele geralmente vem ali de lideranças alinhado muito com metas. Uhum. Então, na prática, isso é muito mais uma cobrança, vamos dizer assim, periódica do que contínua dentro dos times. É claro que os times deveriam ter alguma preocupação com o custo do que eles estão fazendo, mas, eventualmente, se não veio agora, vai vir em algum momento no futuro.
É porque assim, Edu, eu nem sei se eu falo que deveria, que é muito periódico, porque no fim do dia, eu acho que cada vez mais os times, né, de tecnologia, a gente está falando aqui como time de tecnologia, precisam entender que, de fato, só faz sentido as coisas existirem e acontecerem porque aquilo faz sentido do ponto de vista de resultado também. Então, não adianta nada você ter um monte de aplicações, um monte de sites, um monte de coisas, se elas não dão lucro, se elas não fazem sentido para o negócio, para onde você está inserido. Então, quando você consegue ter o olhar atento, de uma certa forma, de forma estruturada, sempre vai ser mais positivo, porque você já vai estar trabalhando com aquilo de forma corriqueira. Então, digamos assim, aqueles pontos de vir decisões, top-down, e agora para tudo, tem que trabalhar, vai ser um pouco mais difícil, porque se você tem uma certa cadência e frequência de olhar para a otimização, você consegue garantir que você já está trabalhando de uma forma eficiente. Então, as chances desse modelo, que geralmente causa um pouco mais de estresse, um pouco mais de situações ruins acontecerem, ela diminui se você tem um trabalho frequente. Então, sim, existe às vezes um certo momento um pouco mais periódico, dependendo dos resultados, do que está acontecendo com a empresa. Olha, vamos acelerar um pouco mais, ou vamos frear um pouco mais, e etc. Mas eu gosto muito de trazer sempre a visão de vamos trabalhar com isso de forma frequente. E esse frequente, é claro, ele não quer dizer que ele tem que ser intenso a todo momento. Ele só tem que ser frequente. Sempre está dando uma olhada, sempre está pensando, pesquisando, até porque tecnologia muda o tempo todo, né? Sempre. Então, quando a gente fala principalmente de infraestrutura e dos provedores de cloud, eles estão sempre lançando novos serviços, lançando novas formas de precificação, lançando novos tipos de máquinas, novas famílias, que cada uma delas tem uma precificação, tem uma forma de uso, tem uma forma de precificação. Então, quanto mais a gente for entendendo um pouquinho desses mecanismos e sabendo aplicar isso estrategicamente, poxa, todo mundo sai ganhando. Então, Pô, então, cabe aos engenheiros também, você que está ouvindo aqui a gente, você que é engenheiro, né? Então, entenda isso, né? Então, conheça um pouquinho mais sobre os custos, talvez, do que você está gerando ali para conseguir trazer essa, entre aspas, otimização frequente, ao invés de esperar um Big Bang em algum momento, enfim, um top-down aí para acontecer. Eu acho que é até mais agradável, né? Quando isso eventualmente acontecer. exatamente. E aqui, Edu, se você me permite só mais um comentário, eu gosto de falar que tem muita gente que às vezes me pergunta, principalmente, ou às vezes até líderes, ou que estão iniciando em carreira e geralmente querem ali, como é que eu faço para me destacar? Como é que eu faço para mostrar, para ver se eu estou desempenhando um bom trabalho? Se você é um cara técnico, né, que é um pouco do público que a gente está falando, e você tem essa preocupação, esse olhar, esse cuidado, talvez, de trazer o custo para cá, você se torna um profissional muito mais completo. Por quê? Porque você não está né, fechado só ali, eu vou preocupar aqui só o desenvolvimento e as features. Não, você inclusive está começando a trazer o ponto de resultado para dentro do teu trabalho. E isso aqui é um dos pilares iniciais da conversão para a gestão. É quando você para de somente ficar focado na execução, no que você está fazendo, e você começa a ampliar a tua visão a nível de negócio e traduzir aquilo no teu trabalho. Então, isso é um super destaque para os profissionais, né? Quando eles conseguem trazer esse ponto de custo também aqui na visão. Boa, fica a dica, né? Especialmente para quem é líder, vale a pessoa ter essa visão. E outro ponto que eu queria entender de você, porque assim, quando a gente está falando sobre FinOps aqui, vamos dizer assim, eu imagino que a gente vai ter pessoas, vão ter algumas pessoas ali que são responsáveis pela iniciativa como um todo. Mas a pergunta que eu queria fazer por que essa responsabilidade não fica diretamente com os engenheiros ou diretamente com o time que está desenvolvendo a ferramenta? Por que isso está, pelo menos, sendo liderado por uma pessoa ou um time externo, olhando só para a parte financeira? Legal. Então, aqui vou comentar um pouquinho, né, de quando a gente fala da prática de FinOps e desse framework, o que isso quer dizer, né? Quando a gente tem um framework de FinOps que ele dita algumas boas práticas que devem ser seguidas se você quiser, de fato, ter uma disciplina mais eficiente aí dentro da sua organização, da sua empresa. Uma das práticas, valores, enfim, que a gente tem nesse framework oficial de FinOps, ele fala muito sobre, de novo, esse senso de responsabilização que todos os times precisam ter, ou seja, você precisa sim que a prática de FinOps no sentido de cuidado, de atenção, de conhecimento, isso precisa ser descentralizado, porém é importante você ter uma área centralizada
que vai pegar as melhores práticas, entender o que está acontecendo e que vai ser o grande guide para os times. Olha só, vai por aqui, olha aquilo ali agora, deixa eu te dar esse reporte que antes você não tinha acesso e quem sabe isso aqui pode te ajudar e provocar insights. Deixa eu te ajudar e estudar todas essas formas de precificação e trocar junto contigo para ver o que a gente pode fazer de otimização. Então, se a gente deixasse todas essas missões, Edu, somente para o time de engenharia, acaba que você perde até um pouco o foco, né? Porque o sentido de um desenvolvedor existir é para ele ser criativo e desenvolver coisas. Então, o quanto do tempo talvez você teria, né, que tirar dessa criatividade ou desse ponto de desenvolvimento dessa pessoa que ela é técnica e tem esse cerne, para tipo, ficar cobrando dessa pessoa que ela entenda todos os modelos de precificação de todas as máquinas, de todos os tipos, e saiba comprar, e saiba trocar, e saiba ser eficiente, sabe? Né? E o quanto você penalizaria a parte do desenvolvimento. Então, o time de FinOps, né, uma área de FinOps centralizada, ela vem com o objetivo de fato, apoiar para que os engenheiros tenham ferramentas, tenham acesso a coisas de forma mais fácil para, sim, tomar decisões. E que isso seja feito de forma colaborativa. Então, quando a gente fala da prática de FinOps, existem formas de otimização, Edu, por exemplo, que elas não são só técnicas. Então, existem formas de otimizar custo de cloud que elas são mais financeiras. No sentido, eu vou falar aqui alguns termos, né? Talvez o pessoal também já tenha escutado. Então, quando a gente olha para, por exemplo, ambientes de cloud, AWS e Azure, a gente tem possibilidades de fazer reservas de instâncias, de fazer savings plans. Quando a gente está falando do GCP, a gente fala de modelos de CUD, por exemplo, que são modelos de compromisso, que são muito financeiros, onde você consegue ter descontos provisionando um certo tipo de infraestrutura durante um período de tempo e assim por diante. Isso tudo é uma gestão mais financeira do que técnica. Então, a parte de ter um time de FinOps olhando também para isso, colabora para que a gente tenha uma otimização de taxas, de descontos e afins, junto com uma otimização técnica. Então, aqui de novo, é legal você ter um time centralizado para apoiar, para trazer essas visões, para trazer insight, para apoiar os times justamente com isso, e também para ajudar e para trabalhar com otimização em níveis que não são só técnicos, porque FinOps, de fato, é uma mescla de finanças com técnico. Eu achei muito legal você trazer esse exemplo vamos dizer assim, desse compromisso, né, de talvez um pouco mais longo prazo, porque quando a gente olha para finanças, então a gente vê essa disciplina sendo desempenhada lá. Só que dentro da área de tecnologia eu nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido também existir, porque tem custo ali envolvido, existe uma certa demanda que a gente imagina, que a gente já espera que vai ter para o futuro, então a gente consegue economizar um bom dinheiro aí com isso, suponho. E um outro ponto que eu queria entender de você, assim, ao longo da sua carreira trabalhando com essa parte financeira em tecnologia, onde que você enxerga que estão ali os maiores desperdícios que as equipes têm? O que é mais difícil ali o pessoal acertar? Em relação a custo, tá? Especificamente. Tá bom, boa. Nossa, essa assim, quase que uma pegadinha, né? Porque assim, existem muitas oportunidades, assim, dependendo, né, do nível de empresa. Uma das coisas que eu vejo que hoje, de fato, é uma coisa que a gente ainda não aprendeu a trabalhar tão bem, é essa questão toda da otimização dos recursos no sentido financeiro da coisa. Então, esse processo todo de você entender os modelos de compra que os provedores de cloud têm, para você conseguir ter mais desconto e pagar menos por isso, ainda é bastante. Não é tão fácil, não é tão simples. É um assunto um pouco mais difícil e geralmente as pessoas que às vezes trabalham com FinOps, elas vêm de níveis técnicos. Então, entender essa outra parte financeira acaba que ela é mais difícil. Então, esses modelos, entender esses planos de commitment que a gente fala, entender savings plans, reserva, possibilidades, CUD, isso tudo é um mundo bastante complexo, não é tão simples assim. E eu vejo, e aqui tem muita oportunidade de otimização, ainda não tão aproveitada. E outras coisas que eu vejo, Edu, hoje, são, como é que eu posso tentar falar assim, uma palavra mais bonita, né? Tem uma expressão que a gente fala
os low hanging fruits, né? Que são aquelas pequenas coisinhas que você olha para aquilo e você fala, por que isso aqui ainda existe, né? E que são coisas, às vezes, que a gente para pensar e fala assim, nossa, eu nem sabia que habilitando tal serviço em cloud, eles estavam me cobrando essa outra taxinha aqui que fica ali e eu nem precisava estar pagando por isso. Então, esse tipo de coisa também é muito comum e aqui tem uma boa parcela de grana, porque assim, são coisas que, se você olhar isoladamente para elas não são assim tão representativas. Só que quando você coloca todas elas num bolo e fala, gente, tudo isso aqui não precisava existir, ou poderia já estar desligado, ou por que eu estou sendo cobrado por tal tipo de coisa? Quando você junta tudo isso, aí você fala, nossa, aqui também tem uma baita oportunidade. E aí, acho que por último, e aí aqui eu estou falando assim de várias coisas, uma coisa bastante focada é ociosidade de recursos, tá? Então, se eu pudesse resumir numa palavra, eu estou falando de ociosidade de recursos. Eu estou falando de você deixar instâncias ligadas 24 horas por dia, sendo que o seu dev em ambiente de teste só vai trabalhar das 8 às 18. Então, assim, esse para mim é assim um dos principais pontos. E aí você já tem hoje, você já tem formas de automação de fazer isso. Você tem ferramental que te apoia nisso. Então, não é uma coisa que você, né, você precise deixar ali. Porque cloud é um reloginho, né? Se ninguém vai lá e apaga a luz, ela vai ficar ligada, mesmo que não esteja ninguém na sala. Esse é um dos pontos. E aí, para mim, por último, para fechar, assim, top 3 coisas que eu vejo de otimização hoje em dia, é realmente essa parte toda de uma rearquitetura, né? Não sei se é o termo melhor de falar, mas é realmente a gente olhar para uma modernização das nossas aplicações, porque tem muita coisa quando a gente fala, principalmente em migração de data center, on-prem legado para cloud, muitas empresas acabaram que foram pelo método mais rápido, né? De simplesmente pegar tudo que tinha, jogou lá e não fez uma análise se de fato precisa de tudo aquilo ainda, como que é o backup daquilo, se é o melhor tipo de máquina de estrutura, como é que está o serviço de integração, se está fazendo sentido ainda. E às vezes até você leva coisas para cloud que você nem precisaria, às vezes você já tem até algum outro sistema, alguma outra funcionalidade que já está fazendo aquilo, você nem sabe e ainda está pagando aquela conta. Então, quando você olha para o seu parque e vê as suas aplicações, às vezes até aquelas um pouco mais antigas, aqui tem muita oportunidade de você fazer uma modernização legal e que vai trazer bastante resultado. Então, para mim, assim, top 3 pontos de otimização que eu vejo que a gente ainda tem bastante oportunidade. Boa. E nos desperdícios ali que você comentou da cloud, eu vejo, por exemplo, o GCP, ele eventualmente dando algumas sugestões ali. Não sei se a AWS faz isso também, se a Azure faz, mas até que ponto essas sugestões de fato tipo, são relevantes, até que ponto não. Porque assim, do ponto de vista de quem está provendo o serviço, né, que é a cloud aqui nesse caso, ela quer, vamos dizer assim, extrair o máximo possível. Mas também, talvez não a ponto de ser abusivo, né? Mas enfim, eu queria entender até que ponto isso ajuda ou não. Não, legal. Hoje em dia, né, todos os provedores de cloud, eles têm sim ferramentas nativas ali nas suas consoles de dar visibilidade de oportunidades, tá? Então, eles já trazem, tem no GCP, tem na Azure, tem na AWS também. Então, eles trazem ali algumas opções que você, né, batendo o olho, você já consegue ver o tanto de. Você consegue ver os seus picos de utilização, por exemplo, das suas instâncias. Então, você já sabe que em determinadas horas você não usa nada e pode otimizar. Visão de snapshot que está lá há tanto tempo, e, né, sem ninguém nunca mais acessando, e você precisa daquilo para quê? Para nada. Então, algumas visões assim você consegue ter nativamente dos providers. Agora, outras coisas mais densas, né, outras visibilidades, às vezes até um ponto de vista de mais oportunidades onde você vai ter grandes volumes de dinheiro, aí não, você realmente vai precisar ter um ferramental que vai te dar mais visibilidade, que vai te dar mais opções, que vai te trazer outras ideias para você conseguir ser mais eficiente. Mas assim, focando de novo, né, e segunda parte da sua pergunta, por que talvez será que é legal e faz sentido ter essas recomendações ali? Sim, assim, geralmente essas recomendações que, de novo, eu reforço, elas são de uma certa forma um pouco mais básicas, mas elas ajudam e funcionam, tá? Então, sim. E os próprios provedores de cloud, o que acontece? Antigamente, né, a AWS foi a pioneira no mercado, só tinha a AWS. Então, talvez eles não precisassem ter isso
disponível ali e mostrar para as pessoas como que elas poderiam economizar dinheiro. Mas hoje em dia, a gente está falando de um mercado que cresce a cada ano, a gente está falando de 3 grandes players, mas também entrando, por exemplo, Oracle agora para disputar esse mercado, a gente está vendo outras clouds menores querendo começar a entrar nesse mercado para disputar market share, e aonde eles estão brigando é no preço. Então, se você tem um preço menor e uma oferta melhor num provedor 2 versus o provedor 1 que você está atuando hoje, você com certeza vai passar a analisar a oferta do provedor 2. Então, se o provedor 1 não te der descontos, oportunidades, visibilidade, te mostra como você consegue ser eficiente trabalhando com ele, a chance de você conseguir mudar para outro provedor, ela é muito maior. Então, além de você, além deles terem, né, essas visões, enfim, porque todos os providers têm essas visões, então, né, consequentemente, um meio que puxa o outro no mercado, isso é um ponto também estratégico de negócio. Então, o quão mais as empresas entenderem que elas estão dentro de um provider que ajuda, inclusive, elas a otimizar o próprio serviço, o próprio custo, elas vão entender, poxa, eu realmente tenho uma parceria de ganha-ganha aqui, então faz sentido eu continuar aqui. Quando não tem esse sentimento, quando você entende, cara, eu só estou pagando um monte de coisa, não sei, não me dão visibilidade, eu não sei o que está acontecendo, a chance de alguém vir com uma oferta mais atrativa e você mudar é muito maior. E eles não querem isso. Então, basicamente é isso, né? Negócios. Boa, boa. Um ponto que eu não sei se você já passou por essa experiência, porque assim, a gente tem várias clouds disponíveis no mercado, a gente tem algumas ferramentas que talvez ajudem um pouco a abstrair essas clouds, mas ainda assim, para a gente trabalhar com mais de uma cloud, vai dar um trabalho a mais ali de engenharia, vai ter um trabalho a mais de engenharia para garantir que isso é possível. Por outro lado, a gente pode ter um ganho relevante financeiro, né? Então, entender um pouquinho como é que você avalia isso, né? Até que ponto vale a pena trabalhar com mais de uma cloud, talvez até para mitigar um pouco de risco, ou não, é melhor ficar em uma delas, e, enfim, talvez fazer um compromisso de um prazo um pouco mais longo e tal. Então, normalmente, quando você olha para essa situação, o que te vem à mente? Pô, legal. Aqui eu vou falar de algumas coisas, porque assim, Edu, na verdade tem algumas coisas que elas vão ser mais subjetivas, então realmente assim vai ser um super depende, mas tem algumas coisas que você de fato consegue analisar de uma certa forma, só que isso vai ter que ser muito casado com a própria estratégia da empresa onde você trabalha. Então, uma empresa que ela é, por exemplo, nativa em cloud, ela já nasceu em cloud, talvez ela tenha que ter uma estratégia diferente de um modelo multi-cloud do que uma empresa, por exemplo, que já está há anos, que tem uma parte grande on-premise ainda, que está começando, que vai ter uma estratégia híbrida, que vai ficar em 2 ambientes, etc. Porque elas têm modelos diferentes, têm operações diferentes, têm negócios diferentes. Então, não dá para eu conseguir colocar tudo. Sempre que você tiver uma aplicação nesse tipo, nessa caixinha, nessa configuração, vá para o teu provedor. Sempre que você tiver, use tal porque vai ser melhor. Não é tão simples assim. Então, o que eu gosto e o que cada vez mais tem acontecido no mercado é realmente a gente ter estratégias multi-cloud. Por quê? Porque os provedores de cloud, apesar de você, no fim do dia, cloud é cloud em qualquer lugar, então os serviços eles serão muito parecidos, em todos eles você vai ter serviço de computação, serviço de processamento, serviço de backup, né? Em todos eles você vai ter isso com respaldo de segurança, com respaldo de zonas, com respaldo de conectividade. Então, não é esse o grande ponto, mas é de fato você entender alinhado com o que você tem no seu parque, com o tipo, às vezes, de aplicação e com aonde você quer dar foco, em qual dos provedores você entende que eles têm mais mecanismos, mais expertise ou até mais apoio para te ajudar a construir aquilo que você quer. Então, quando a gente fala, né, dos 3 grandes players, a gente tem, por exemplo, a AWS, uma grande varejista de mercado. Então, e a AWS construiu a cloud pensando nela própria. Então, o que te leva a crer que os serviços que ela vai entregar para quem é varejista, por exemplo, poxa, podem ser coisas bastante importantes ou interessantes dado o modelo de negócio. Quando a gente para analisar um próprio Google da vida, qual é o foco do Google? Sempre foi ali dados, né? Essa grande massa de dados, etc. Poxa, será que o Google pode ser que tenha um pouco mais de ou serviço diferenciado, ou algum tipo de visibilidade aqui melhor com relação a isso?
né? Então, é um ponto que pode ser analisado. Quando a gente fala da Microsoft, poxa, a Microsoft com todo esse parque de ambiente, de, né, mundo operacional, conectando licenças que as empresas usam, todas as plataformas de serviços de uso, né, quando a gente fala da Microsoft em si, não é só cloud, já tem vários outros serviços agregados juntos. Será que, de repente, para uma empresa que ela tem vários outros arcabouços Microsoft ali dentro e modelos de aplicação, às vezes, mais formatados assim, será que não faz sentido, talvez, ela ter um stack ou, de repente, né, direcionar uma parte do seu stack para isso? Então, depende, né? Então, é um grande depende e de acordo com as estratégias da empresa. E uma outra coisa que eu gosto também de reforçar, Edu, sobre esse ponto de aonde faz sentido e para qual cloud que eu escolho, o que é melhor para mim, é de fato a negociação. Então, é por isso, de novo, que é importante que o time técnico entenda que uma pessoa de finanças está importante aqui e o time de finanças entenda que um ponto técnico é importante na discussão. Porque você precisa unir as duas coisas para conseguir garantir o melhor resultado para sua empresa. Então, como eu estava comentando, a gente hoje tem, claro, os providers, eles têm ofertas de descontos, eles têm várias ofertas personalizadas para as empresas, onde eles podem chegar e falar assim, olha, eu posso te oferecer tantos por cento de desconto, eu posso te dar um crédito por isso, eu vi aqui que você usa tais e tais serviços, eu posso ter um programa diferenciado para esses usos de serviços aqui. Então, fazer essa discussão casada também com a negociação, aí é onde você começa a ter, de fato, aí um olhar junto e que vai ser melhor para a empresa, melhor para a eficiência, para o resultado, né? Então, realmente eu gostaria de ser uma assim, ó, é isso, vai para lá, é isso, vai para lá, caixinha aqui, receita de bolo. Mas nesse caso, quando a gente está falando, é realmente assim um grande depende. E aí, só fazendo um parênteses, voltando para o tema de FinOps, quando a gente fala de modelos multi-cloud ou modelos híbridos, a grande dificuldade, Edu, é você conseguir controlar tudo isso. Por quê? Quando a gente fala de dados de billing, dados financeiros, por exemplo, na AWS, eles vão ser diferentes dos dados que a GCP vai mostrar, que vão ser diferentes dos dados que a Azure vai mostrar. Cada um deles tem um nome, é um nome de serviço, apesar de ser serviço de computação para todo mundo, mas o nome de um serviço na AWS é um, o nome na Azure é outro, o nome no GCP é outro. E aí, como é que você consegue dar visibilidade para um time de produto, por exemplo, para dizer para ele, olha só, esse produto aqui que você cuida, que você é o responsável, você gasta tanto na AWS, tanto na Azure, tanto no GCP, o seu custo de serviço de computação é tanto e etc. Você precisa ter uma normalização, né, ter ali, puxar dados de todas as clouds, fazer TL, transformar aquilo, homogeneizar tudo e dar uma visão unificada. Esse é o trabalho de FinOps. Então, como é que você consegue juntar tudo isso em modelos multi-cloud que são cada vez mais comuns de mercado? É um grande desafio. E aí, aqui, você vai precisar de ferramental para te ajudar com isso, né? Porque realmente, assim, fazer isso na mão vai ficar bem complicado. Então... Boa, difícil, né? E outro ponto que eu queria entender de você é como que essa disciplina vou chamar de disciplina, o framework de FinOps, evolui junto com o crescimento da empresa. Porque eu imagino que uma empresa, talvez com, sei lá, 2 cofundadores ali, vai ter talvez uma mentalidade, mas conforme ela vai crescendo, a coisa vai mudando de cenário. Então, sei lá, para uma empresa de 2.000 funcionários, 5.000, 10.000, 20.000 funcionários, como é que isso vai evoluindo ao longo do tempo? Legal. Bom, então quando a gente fala, um dos objetivos do framework, da disciplina de FinOps, que é de fato você garantir essa maximização do resultado, a eficiência da sua operação de tecnologia, conforme a sua empresa vai crescendo, você também vai ficar preocupado com garantir com que a sua empresa está crescendo de forma saudável, né? De forma a ter resultados. Então, o FinOps ele vai precisar sim estar acompanhando a evolução da empresa para garantir que ela está crescendo de maneira sustentável, de maneira a entregar resultados e que são os resultados esperados. Então, para isso, Edu, uma das abordagens que a gente tem na prática é você conseguir casar
esse custo da operação de tecnologia com alguma métrica de negócio. E aí você monta KPIs, você monta indicadores de negócio que vão fazer sentido para a empresa, e que aí você não está mais só comparando o 10 com o 15, com o 20, não. Você está comparando o indicador e o quanto aquele indicador vai crescendo, dado uma área de negócio está crescendo, dado um tipo, uma estrutura crescendo. Então, uma coisa muito comum, por exemplo, é a gente ver sites, né, ou empresas, plataformas que tenham e-commerce ou que tenham aplicativos, de você fazer uma correlação do custo da operação daquele aplicativo, do custo da infraestrutura, com o número de pedidos, por exemplo, ou o número de faturamento que ele está tendo no site. Então, se ele está crescendo de fato o número de faturamento, a infraestrutura dele vai crescer. Mas a infraestrutura dele vai crescer por quê? Porque a receita dele está crescendo. Então, isso está ok, tá legal. Então, você cruza e você consegue fazer uma correlação. Agora, quando você tem um aumento no teu custo da infraestrutura naquele site, por N motivos, né? A gente focou muito e colocou 300 mil novas features, ou a gente precisou remodelar e fez um monte de coisa e às vezes não pensou tanto na precificação e etc. E você não vê a contrapartida do faturamento com tudo aquilo que você colocou, poxa, aí pode já significar um sinal de alerta, porque o seu indicador vai começar a subir e aí você vai pensar, poxa, eu investi tanto aqui em infraestrutura, mas eu não estou vendo resultado aqui na receita. Será que de fato essa aqui foi uma abordagem certeira? E aí você volta e fala, poxa, talvez aqui a gente vai precisar rever algumas coisas para continuar tendo um crescimento saudável. Então, a prática de FinOps, ela está muito envolta junto com o crescimento das empresas, e aí o que eu gosto de trazer é realmente essa correlação. É como a gente transforma indicadores, como a gente traz a visibilidade em formato de indicador para poder ser mais estratégico e acompanhar, garantir com que o crescimento das empresas esteja eficiente. Eu acho que esse é até um dos grandes benefícios de quando a gente fala de tecnologia, né? Ela ajuda muito vamos dizer assim, uma empresa a escalar, porque o custo relativo do crescimento da tecnologia tende a ser muito menor do que vamos dizer assim, o que a gente ganha de receita a partir daquela tecnologia. Obviamente, se for minimamente bem feito, né? Então, esse é um ponto bem interessante. É claro que isso não se aplica a todos os cenários. Imagino que, hoje em dia, pelo menos em cenários de AI, enfim, que existe uma computação muito, muito mais intensa ali, talvez isso não seja tão aplicável, mas de maneira geral, enfim, a gente consegue, talvez, mexer na arquitetura e tal, e manter os custos relativamente baixos. Então, diria que o custo marginal de tecnologia é muito menor do que vamos dizer assim, o ganho que a gente tem se a gente precisar escalar de fato. Então, acho que vale ter isso em mente. Se isso não estiver acontecendo, talvez é algo para parar e repensar. Cara, será que eu desenhei a estrutura aqui, a minha arquitetura do jeito mais otimizado possível? Bem provável que não. Exatamente, perfeito. Uhum. Boa. E outro ponto que eu queria entender de vocês, é o seguinte: na sua visão, quais são os principais indícios ali que você percebe de que a gestão do custo mesmo da cloud, ela não está sendo bem feita, vai? Então, enfim, talvez tenha algum ponto ali que você, putz, cara, se a gente está deixando passar isso aqui, a gente tem que parar, sentar e repensar o que a gente está fazendo, talvez. A gente parece não estar mandando tão bem aqui. Legal. Para mim, o ponto-chave de você conseguir identificar se a sua infraestrutura, se o seu custo está sendo de fato efetivo ou não, é através de indicador. Porque, de novo, às vezes o número por si só, ele não vai te dizer muita coisa. Agora, quando você correlaciona isso com um outro indicador, um outro dado, e que ali de fato tem uma correlação importante para você, aí é onde realmente a gente tem que botar um olhar, uma lupa e analisar. Então, tem, por exemplo, falando de métricas um pouco mais técnicas, uma das coisas que eu gosto bastante é, por exemplo, quando a gente fala do custo por unidade computacional, que você monta um indicador customizado, onde você vai fazer uma conversão ali das suas vCPUs versus a quantidade de horas que você está utilizando versus o custo daquilo tudo. Então, se você está entendendo que você sempre teve ali um custo de 0,08, 0,09 centavos, 0,10 centavos. De repente, aquilo vai para 12 centavos, 13 centavos. Às vezes, o que acontece? Você olha simplesmente para o seu billing, para o seu custo, às vezes você não vai conseguir enxergar isso. Agora, quando você vai para o indicador, você fala, poxa, se antes eu estava trabalhando numa margem aqui de 0,08, 0,09, o que aconteceu que agora está 0,12? Provavelmente você está com alguma máquina ineficiente, com algumas máquinas ineficientes. E você pega isso através do indicador.
Porque se você, às vezes, coloca isso tudo num grande bolo de custo, junta com todos os custos de tudo e etc., às vezes o delta que você vai ter aqui, ele nem vai ser tão relevante. Você não vai te dar um insight, você não vai olhar ali e já falar assim, nossa, isso aqui precisa muito de otimização. Agora, quando você tem métricas específicas, e aí você está acompanhando aquelas métricas durante um tempo, e de repente você ter algum tipo de pulo, de salto, primeiro sinal de alerta. Então, eu gosto muito de trabalhar com indicadores e correlação, né, do custo com algum indicador mais técnico, porque aí, de fato, você consegue entender aonde você está sendo eficiente. Mas, assim, para quem, de repente, está um pouco começando e quer entender, mas como é que eu faço para ver se hoje, né, eu estou sendo eficiente, o que está acontecendo aqui no ambiente, no parque? Uma das principais, assim, coisas, e que na teoria é relativamente básico, Edu, é, por exemplo, você fazer comparativos mensais ou semanais. Então, você pega ali, deixa eu fazer uma análise aqui de janeiro até agora, por mês. Primeiro você começa por, tá crescendo muito? De um mês para o outro, versus outro mês. Como é que tá o meu índice de crescimento mensal? Tá fazendo sentido? Tem um mês que está crescendo muito mais, né? Eu estou sempre crescendo em níveis exorbitantes de crescimento. Deixa eu fazer uma correlação aqui semana a semana. Se eu não estou trazendo muitas features novas, se eu não estou implantando muita coisa nova, e o meu custo está subindo, tem alguma coisa errada, né? Eu estou trabalhando de forma ineficiente, tem alguma coisa que está acontecendo que eu preciso tratar. Né? Pode ser que tenha tido alguma anomalia, alguma coisa de infraestrutura que você nem sabe o que está acontecendo, e aí você vai pegar isso quando você para analisar. E aí, identificou de repente um mês, um outro mês. Aí você desce, deixa eu ver o custo diário aqui, como é que foi essa relação de dia? E aí você vai, poxa, esse dia aqui deu um pico, o que aconteceu nesse dia? Aí você entra, né, você lembra, poxa, a gente não fez nada nesse dia específico, o que aconteceu? E aí você vai, aí você investiga, etc. Então, esse é o trabalho mais investigativo ali de FinOps e tudo. Agora, quando você quer, de fato, você já está numa empresa, já está mais consolidado e você precisa entender de forma até um pouco mais rápida de se você está sendo eficiente ou não, indicadores é a melhor estratégia. Então... Boa, e até baseado nisso que você comentou, eu queria entender assim, imagina que a pessoa que está acompanhando aqui a gente agora, ela trabalha numa empresa, ela está começando a olhar para essa parte financeira um pouco mais, uma lupa, vamos dizer assim, além de talvez o custo total e o custo por unidade computacional, tem mais algum indicador que você recomenda, que essa pessoa olhe ali um pouquinho mais próximo? Boa. A primeira coisa do que eu vou deixar uma provocação aqui para os nossos espectadores, né? Parem para pensar, vocês todos que estão nos ouvindo agora, se você sabe qual é o custo da aplicação que você trabalha. Da aplicação, sistema, software, enfim, né? Dependendo aí da sua estrutura. Faz essa pergunta. Se a resposta for sim, e você souber, não, eu sei quanto custa, eu sei qual foi a variação dela do mês passado para esse, e eu sei qual é o orçamento do ano. Eu vou te dar parabéns, vou falar, joinha, troféu FinOps para você. Agora, se você já fala, custo da minha aplicação, nossa, não sei, não faço ideia, nem se variou, nem se não variou, nem se está crescendo, se não está crescendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o custo. Então, é simplesmente saber, entender, poxa, deixa eu entender aqui tudo isso que eu construí ou que eu estou trabalhando, cara, quanto isso custa? Qual é o custo do mês do projeto que eu estou trabalhando, da aplicação, da feature, da funcionalidade, do produto digital em si, do escopo que eu tenho? Qual é o custo mensal disso? Esse custo ele está subindo ou ele está se mantendo ali mais estável? A gente está sendo eficiente? Para mim, é por aí que a gente começa. Então, a primeira provocação cara, a gente precisa saber quanto custa as coisas que a gente está trabalhando, né? Então, e aí, depois, aí você avança. Beleza, então eu sei que está custando X ao mês. Legal. E será que isso está variando muito? Então, deixa eu fazer uma análise agora, voltar aos últimos 2, 3 meses para ver se isso está crescendo. Legal. Depois ok, se a gente continuar nessa média, quanto que vai ficar até o final do ano? Aí você já tem um cenário. Legal. E será que a gente tinha pensado nesse orçamento e isso aqui está condizente? Será que a gente tinha pensado que a gente gastaria isso e está gastando mais ou menos? Como é isso? E aí você vai começando a entender um pouco dessas correlações. Então, para mim, Edu, o primeiro ponto de partida pessoas que estão nos escutando.
saibam quanto custa a coisa que você está trabalhando, né? Estou chamando aqui a coisa, né, genericamente, para, cara, a aplicação, a funcionalidade, o teste de desenvolvimento que você está fazendo, o ambiente de POC, você sabe quanto custa para rodar a infraestrutura dele? Sabe? Coisas assim. Então, é a primeira provocação. Passou disso, vamos evoluir um pouquinho? Legal. Agora compara esse, descobriu o custo do mês. Compara ver se ele está crescendo. Olha para os últimos 2, 3 meses, vê como é que está isso. Pensa assim, pô, se isso aqui continuar acontecendo, quanto vai chegar lá no final do ano? Senta com o seu líder, senta com o seu gestor e fala, olha só, como é que é o nosso orçamento? A gente está bem ou não está bem? Eu garanto para você que você já vai ser diferenciado só nessa primeira conversa. Então, eu diria até que, dependendo do cenário que a pessoa estiver trabalhando, se ela trouxer esse tipo de número para discussão, fica muito fácil, ou deveria ficar mais fácil de discutir entre a gente prioriza a funcionalidade X ou talvez essa melhoria de desempenho aqui. Porque, pô, se a gente melhorar desempenho, sei lá, a gente ganha $5.000 por mês, só da gente fazer essa melhoria. Mas se a gente desenvolver isso aqui, talvez a gente, sei lá, a gente ganhe mais tantos clientes, enfim, aí projetado aqui dá, sei lá, $1.500 por mês. Oh, não, peraí, então acho que faz mais sentido a gente reduzir custo aqui. Então acho que enfim, é uma provocação aí para quem está acompanhando. E aqui, Edu, tem um ponto bem, bem interessante, que é que cada vez mais as empresas elas estão trabalhando com uma ideia de a área se retrofinanciar. Então, por exemplo, se eu trabalho em otimizações, a minha área vai ter mais dinheiro para eu trabalhar em novos features. Então, veja que assim, é um jogo de ganha-ganha aqui para você mesmo. Porque às vezes a gente vai, né, e pede, cara, não tem braço, falta recurso, tem tanta coisa para fazer. E, nossa, seria tão legal se a gente pudesse ter mais gente no time, pensar mais. Poxa, você já olhou para dentro de casa para ver o tanto de oportunidade que talvez você tenha de dinheiro aí? Se você, de repente, não trazer isso, você não pode trocar falando assim, caramba, olha só, eu vou otimizar tudo isso e, poxa, com esse dinheiro aqui eu posso retrofinanciar minha própria aplicação. Eu estou vendo bastante desse movimento acontecer no mercado. Então, aqui, Edu, eu não quero que as pessoas saiam também com a impressão de que é só reduzir custo e cortar, e cortar, e cortar. Porque não é necessariamente sobre isso a prática. Quando a gente fala de maximizar o resultado, é inclusive você fazer trocas eficientes. É tipo, eu vou otimizar isso aqui porque eu quero trabalhar numa nova funcionalidade, numa nova feature, e se eu tiver mais otimizado, eu posso contratar mais uma pessoa para trabalhar naquilo e ganhar cada vez mais corpo. Então, é de fato você conseguir maximizar a eficiência. Muito interessante. E assim, você já trabalha na área tem um tempo e tal. Nesse tempo que você começou a trabalhar com tecnologia / finança ali, né, tudo junto, qual foi a lição mais importante que você tirou nesses anos aí que você já vem trabalhando com isso? Nossa, a lição mais importante que eu tirei difícil essa, hein, Edu? Difícil essa. Foram várias lições até agora, assim. Eu acho que, para mim, como eu vim de uma área de finanças, e geralmente, quando a gente fala de finanças, é um pessoal um pouco mais conservador, mais ali, sempre de números e etc. Eu acho que, para mim, um grande aprendizado, uma grande lição quando eu entrei para o mundo de tecnologia foi, de fato, entender esse universo todo de possibilidades e como, às vezes, você conseguir ser ágil, trabalhar de forma rápida e colaborativa e criativa e trocas, que isso pode ser leve e, ao mesmo tempo, trazer muito resultado. Então, para mim, né, eu falo que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aprendido mais sobre programação antes, assim, eu teria entendido, porque você ter finanças e juntar com com programação, aqui falando de forma muito genérica, mas assim, com tecnologia, né, de maneira mais ágil, de você vir trazer as coisas e testar e etc. Isso funciona tão bem, é tão legal, que assim, mais gente deveria saber isso. E aí eu acho que na contrapartida também é verdade. Então, quando você consegue ter um time mais técnico que está ali trabalhando tanto com programação e etc., e esse cara começa a puxar um pouquinho de finanças para cá, cara, eu também acho que isso, assim, é uma grande, para mim foram grandes lições, assim. Então, é de fato entender a leveza, de uma certa forma, você conseguir ser leve, mas também ser produtivo, ser ágil, ser rápido, e poder colocar tudo isso e ter resultado. Eu acho que, para mim, essa foi uma das maiores lições, assim, dado
o meu histórico, assim, de anos de finanças, assim, numa visão mais conservadora. Boa. E para quem está acompanhando aqui a gente e pretende migrar, talvez começar a trabalhar com FinOps ali, o que você recomenda? Só vamos deixar um cenário aqui para deixar um pouco mais simples, vai. Então, uma pessoa ali que já tem um background de engenharia, talvez trabalhe com plataforma já, então já está acostumado com cloud, com serviço e tal. Então, o que essa pessoa precisa desenvolver para conseguir ser uma boa profissional trabalhando com FinOps? Legal. Aqui, essa pessoa tendo um lado mais técnico, ela vai precisar estudar um pouquinho mais de finanças. Então, vai precisar começar a entender esses pontos que eu trouxe aqui. Começar a se envolver mais, entender o custo da aplicação, como que ela é cobrada, quais são os modelos, começar a fazer esses comparativos, começar a analisar histórico, pensar em se esse custo for para frente, etc. Então, ela precisa começar a sentir esse gostinho financeiro, vai precisar disso. E aí, um dos grandes pontos que eu vejo que funciona muito com o pessoal técnico que querem, né, fazer essa grande migração para FinOps, é que hoje em dia a gente precisa cada vez mais, de fato, trabalhar com otimização. Então, quando a gente tem alguém que entende muito tecnicamente de um serviço, de uma solução e de como você consegue casar tudo aquilo para ser eficiente, nossa, é muito, muito, muito positivo. Porque às vezes as pessoas de finanças, elas vão demorar muito tempo para conseguir chegar no nível técnico para sugestão, para pensar em como remodelar aquilo ou como trabalhar de outra forma. Agora, às vezes o próprio cara que ele entende tanto daquele serviço, ele conseguindo agregar um conhecimento de o modelo de precificação, então, é assim? Desse cara é por giga, ou desse cara é por quantidade, ou desse cara é tal, é por request, etc. Aí ele pensa, poxa, mas então se a forma que isso aqui está sendo cobrado, então quer dizer que se eu diminuir isso aqui, eu vou pagar menos? E é isso. E aí ele consegue, né, tecnicamente já mudar, otimizar, organizar e trazer resultado para a empresa. Então, para mim aqui é isso. Então, é a pessoa começar a ter interesse genuíno ali por custos, essa visibilidade, como que funciona, como é a precificação de cada serviço, né? Que é um ponto além. Então, vocês vão descobrir assim que cada serviço cobra de um jeito, que tem um pacotinho diferenciado para cada coisa, que tem aquelas letrinhas minutos, mas se você chegar em até 50, daí teu preço aumenta. Então, assim, tem vários pormenores. Então, entender esses modelos de precificação, eu tenho certeza absoluta que quem é técnico vai conseguir pensar em muitas formas de otimização e é um ótimo caminho de entrada para a FinOps. E aí, Edu, o que eu deixo aqui de material ou de conteúdo para o pessoal que está escutando, quiser entender um pouquinho mais ou pesquisar um pouco o que é, aonde que eu leio, o que eu posso ver, até para ver se eu gosto e se eu quero trabalhar com isso. Então, tudo isso que eu estou comentando aqui, né, o framework, a prática de FinOps, etc., ela é uma metodologia da FinOps Foundation. Então, hoje, né, existe uma fundação mundial de FinOps que dita, né, todas essas boas práticas, o framework, o modelo e etc. Então, finops.org é o site, e lá vocês vão ter, assim, vários conteúdos. E o que é FinOps? Por onde eu começo? As fases de FinOps, né? Então, quando a gente fala de FinOps, a gente sempre fala de um ciclo. O FinOps não tem fim, porque você sempre está ali olhando, buscando oportunidades, pensando em escala, e aí você vai para o próximo, e tecnologia está sempre mudando, aí mudou aquele serviço, você tem que voltar, trabalhar, otimizar. Então, não é um ciclo realmente, não tem começo, meio e fim, né? Você está sempre na jornada. E aí você tem ali todas as capacidades que a gente fala, que são as áreas de atuação da disciplina de FinOps. Então, hoje a gente tem 22 áreas de atuação, é muita coisa, quando a gente fala da prática de FinOps, que elas vão desde você conseguir fazer uma normalização de dados e aplicar aquilo em juntar tudo, em dar uma visibilidade mais estratégica, mais gerencial e etc., até, por exemplo, a você pensar em sustentabilidade dentro de FinOps, que é como você consegue casar o ponto de vista de reduzir custo também com sabendo que você está contribuindo de repente para uma eficiência energética, como que você casa essas duas coisas. Então, existem 22 micro-áreas de atuação da disciplina de FinOps. Então, tem gosto para tudo, tem disciplinas um pouco mais financeiras, um pouco mais técnicas, um pouco mais de gestão.
então até nível de capacitação, treinamentos, etc. Então, eu tenho certeza, assim, que o pessoal, quando entrar, ver um pouquinho dos materiais, tem vários gostos e precisa de muita gente disposta a fazer isso. Então, fica aqui minha sugestão também de procura, de leitura para vocês. Boa, daí eu queria abrir um espaço para você passar a sua mensagem final para quem estiver acompanhando a gente, fazer seu jabá, se você quiser fazer jabá também, fica à vontade. Boa, legal. Bom, gente, eu acho que assim, primeiro, eu realmente acredito que FinOps é um diferencial para a carreira de vocês, para a carreira de quem está nos ouvindo. Quando a gente para buscar, para pesquisar, o que tem acontecido com o FinOps, o movimento de mercado, a gente vê que este profissional conhecer sobre isso é cada vez mais necessitado, digamos assim, porque no fim do dia as empresas, elas querem ter resultado, elas querem ser eficientes, então elas precisam saber que elas estão operando de maneira eficiente e isso exige ter profissionais que saibam olhar para isso, que antigamente não existia, porque a gente não trabalhava com esse modelo. Então, existe hoje uma alta procura, tem muita vaga aberta, não tem um número suficiente de profissionais ainda na disciplina, então o mercado está bastante aquecido e que legal que vocês estão tendo a oportunidade aqui de assistir, de escutar tudo isso, quem sabe possa ser aí um ponto para vocês se destacarem também profissionalmente. Edu, queria deixar aqui os meus contatos também, então quem quiser trocar ideia, conversar comigo, eu amo de paixão o que eu faço. Eu sou apaixonada por FinOps. Quem me conhece sabe que eu realmente sou uma daquelas pessoas que pode falar assim, com muito orgulho, que fala assim, cara, eu gosto realmente do que eu faço. Então, eu sou a pessoa que acorda empolgada todo dia para querer resolver problemas e fazer coisas, porque eu realmente gosto. Então, quem quiser trocar comigo, conversar, falar, pedir ideias, sugestões, dicas, eu sempre respondo, às vezes não no mesmo dia, mas eu sempre respondo todo mundo lá no LinkedIn. Então, fica aqui no LinkedIn, quem procurar aí pelo meu nome, Cláudia Sefrin, vai encontrar. Eu vou deixar aqui também uma sugestão, quem quiser, de novo, aprofundar os conceitos. Hoje a gente tem um livro, que é o livro de Cloud FinOps. Se vocês procurarem aí em qualquer site buscador, vocês vão encontrar. Esse livro, ele é americano e ele foi traduzido aqui para o Brasil. Eu tive a grata oportunidade de ser a tradutora técnica aqui do livro de FinOps para o Brasil. Ele é um livro muito completo, então também fica aqui a dica, a sugestão de materiais para quem quiser, de repente, aprender mais, estudar sobre isso. Então, livro de Cloud FinOps. E estou super aí aberta a sugestões, papos, falar, né? Volta e meia, o pessoal me convida para apresentar, falar um pouco mais da disciplina e de FinOps. Então, fica aqui, né, a minha super disponibilidade para quem quiser trocar mais sobre isso. Boa, muito bom, Cláudia. Muito obrigado por esse papo aqui, sensacional. Aprendi um monte de coisa nova. Um abraço para você e até a próxima. Obrigada pelo convite, Edu. Obrigada a todo mundo pela atenção que nos escutou aqui.